Bom dia, gente! Bom dia, paz! Estou aqui verificando minha internet, se eu estou conectada no lugar certo. A paz do Senhor, como vocês estão hoje? Confesso que eu acordei hoje com sono, querendo ficar mais na cama. Esse tempinho, ele é gostoso, né? Para dormir um pouco mais, dar um pouco mais de preguiça. Mas aqui estamos para refletir, né? A gente tem tempo para tantas coisas e às vezes se a gente não acorda cedo, a gente não vai ter esse momento com o Senhor em nenhum outro momento, né? Bom dia, Rosângela, tudo bem? Bom dia, Marlene, Deus abençoe sua vida. Hoje a gente vai estudar o Salmo 80. Estava aqui meditando um pouquinho sobre esse salmo antes de estar aqui com vocês. Depois me digam se está a conexão tudo certo, se a musiquinha está atrapalhando vocês, tá? Me falem, por favor. Vamos, antes de tudo, né, orar, pedindo para que o Senhor traga mesmo uma inspiração do céu sobre nós, para que Ele venha nos dar discernimento, entendimento. Eu também senti falta de vocês. Eu tive que trocar com o Zé, ele pediu para trocar, e aí a gente acabou não fazendo um revezamento do jeito certo, né? Mas faz falta, eu também senti falta. Glória a Deus. Vamos orar então. Paizinho, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar contigo mais uma vez. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela tua mão sempre imponente, poderosa sobre nós. Nós queremos clamar para que o Senhor nos visite nessa manhã. Nós queremos clamar para que o Senhor nos traga compreensão, entendimento do que realmente aconteceu, Senhor, quando o Asaf fez essa oração, clamou ao Senhor. Nós queremos ter uma revelação de como isso pode ser aplicado nas nossas vidas. Por isso, abra a nossa mente, a nossa compreensão, expanda a nossa maneira de pensar. Senhor, nos dê olhos espirituais. Nós clamamos porque sabemos que sem a sua revelação nós perecemos. Nós não saímos do lugar. E por isso, Espírito Santo, eu clamo para que você venha com força, para que você venha com todo o teu poder e traga sobre nós, Senhor, nessa manhã, uma revelação, uma compreensão perfeita daquilo que o Senhor deseja falar conosco hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu estava aqui estudando, né, um pouquinho antes o Salmo 80. É um salmo feito, né, foi criado por Asaf. A gente está vendo numa linha, né, de vários salmos, né, compostos por Asaf. E é um salmo onde ele vai falar sobre restauração. Ele vai falar sobre, é uma oração de restauração. E aí, se a gente pegar a palavra restauração por si só, a gente vai ver que o ser humano, ele tem vontade, né? Ele gosta de ver a restauração das pessoas, a restauração de coisas. E eu acho que se isso não fosse verdade, a gente não teria tantos programas de televisão, por exemplo, que falam sobre restauração o tempo todo, né? Restauração de casa, restauração do corpo, restauração de um ambiente que estava esquisito. A gente percebe que o quanto esses programas dão certo, porque a gente gosta, tem prazer de ver as pessoas sendo mudadas e transformadas. Tem uma série famosa, né, que por exemplo, Betty a Feia, que ela começa uma história, né, que ela era não tão bonita e ela vai passando por toda a transformação ao longo da vida dela e a gente fica ali na expectativa do momento em que ela vai mudar e que as coisas vão mudar, no momento em que vai ter uma reviravolta, né, no desfecho daquele filme, daquela série. E eu tô comentando isso com vocês porque a gente tem prazer em ver as coisas sendo mudadas, restauradas, né? Isso é algo que está ali dentro do nosso coração. E Asaf, ele está suplicando, fazendo essa súplica nesse momento, e essa súplica nem é especificamente para o povo dele, né? É para um povo vizinho, mas ainda assim é como se ao invés dele apontar o dedo e falar, tá vendo? Vocês estão sofrendo as consequências de algo que vocês fizeram. Não, as pessoas se unem diante do problema, né? Ele era da tribo do sul, do lado de Judá, mas aqui é uma intercessão para o lado norte de Israel, mas ele se une a essa tribo, né, para clamar para que aquele povo fosse restaurado. Ele se inclui no problema, né? Ele coloca em vários momentos como se ele fizesse parte do problema também. E as nossas orações intercessórias, elas precisam estar cheias dessa verdade.
Bom dia, tia Verna, tudo bom? As nossas orações intercessórias precisam estar com essa verdade, né? Da gente se colocar no lugar do outro e clamar como se fosse pra gente. E a Asaf faz isso muito bem aqui. Então é uma oração de restauração, é uma súplica que ele faz a Deus, pedindo para que Deus restaure, né? E aí e clamando para que Deus corrija as rotas, né? Senhor, corrija as rotas, se eu estiver certo ou se eu estiver errado, faça as correções adequadas de rota, para que a gente tenha sucesso, para que a gente tenha vitória. E aí ele vai começar a oração e nós vamos ler, eu gosto de fazer essa introdução, para vocês terem ideia e já irem preparando o coração de vocês, né? Ó pastor de Israel, né? Eu falei para vocês, no salmo passado, era pedindo a restauração de Judá. Essa restauração é a restauração do povo de Israel, né? Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Então, eu queria destacar algumas coisas aqui com vocês. Primeiro, porque Asaf dá a Deus a autoridade de pastor. Ele sabe que Deus é o pastor que guia o povo. E por que a gente sabe que ele está falando do povo do norte? Porque ele faz menções, né, a tribos, a descendentes de José. E José representava o reino de Israel, o reino do norte. Então ele fala de José, fala de Efraim, de Benjamim, de Manassés, né, que são descendentes de José. Então por aqui a gente já consegue ver que ele está falando do lado norte, né, do reino norte. E não só isso, né, ele está falando desse Deus que se levanta como um pastor de Israel, né? Deus que por tantas vezes nos guiou, que por tantas vezes norteou o nosso caminho, mostrou por onde nós deveríamos seguir, venha intervir. Ele faz esse clamor remetendo ao passado, remetendo a histórias de sucesso, a histórias que já tinham acontecido. Bom dia, Yuri! Acordou cedo! Tudo bom? E aí no versículo 3, é importante a gente pegar esse versículo porque ele vai ser repetido outras 2 vezes ao decorrer desse capítulo. No versículo 3, diz assim, faze-nos voltar. Em algumas versões, esse faze-nos restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ele repete essa mesma oração no versículo 7 e no versículo 19 desse capítulo. Porém, vocês vão perceber que ao repetir essa oração nesses outros versículos, no versículo 7, ele faz essa mesma oração, mas ele acrescenta uma palavra. E essa palavra que ele acrescenta é dos exércitos. No primeiro versículo ele fala Deus, nesse segundo versículo ele fala Deus dos exércitos, e na última vez que ele repete isso, ele vai falar Senhor, Deus dos exércitos. Então a gente vê que ele está repetindo uma mesma estrofe, mas ao repetir ele sempre traz algo novo a respeito da característica de Deus, a respeito da personalidade de Deus. Isso me faz pensar que à medida em que a gente busca o Senhor, à medida em que a gente adora o Senhor, à medida que a gente suplica e tem tempo com Deus, as nossas orações, elas são aumentadas, né? O nosso discurso, o nosso olhar com relação às qualidades de Deus, eles são ampliados. A nossa confiança vai aumentando à medida que a gente busca. É essa palavra, a nossa confiança aumenta à medida em que a gente ora mais. E isso só me faz pensar o quanto a gente precisa orar mais, né? Quando a gente vai estar mais na presença do Senhor, os nossos atributos para Deus, eles aumentam. É como se eu dizia só Deus, e depois com mais fé, com mais confiança, eu falo, é Deus da minha salvação. E depois com mais fé, com mais confiança, eu falo, é o Deus da minha salvação que cumpre o que promete. Porque a gente vai enchendo o nosso coração de fé à medida em que a gente suplica mais, à medida em que a gente passa mais tempo com Deus. E por isso é tão importante a gente estar na presença do Senhor, porque quanto mais a gente passa tempo com Ele, quanto mais a gente tem momentos com o Senhor, mais a nossa confiança também aumenta. Então, mais aumenta o nosso vocabulário, né? Os atributos que a gente dedica, que a gente fala ao Senhor. E isso é só uma observação a respeito desse versículo. Mas se a gente for analisar o versículo em si, a gente vai ver que ele está clamando para que Deus venha e restaure, né? O que significa a palavra restaurar? Restaurar é
pode ser também usado, um sinônimo seria a palavra reverter, né? Senhor, venha, intervenha, faça com que esse quadro mude. Então ele está clamando para que Deus restaure, para que Deus reverta um quadro, para que Deus mude uma situação. E o ser humano, como eu disse, tem essa necessidade de ver as coisas serem transformadas, porque no fundo do nosso coração a gente sabe que isso é possível, mesmo para as coisas mais difíceis, né? Aquelas que parecem impossíveis. E eu acredito muito que para algumas coisas que acontecem com a gente, Deus espera que a gente faça algo, né? Deus espera que você se posicione. Aquilo que é possível, cabe a você fazer. Aquilo que é impossível, que você não pode fazer, aí sim entra a mão poderosa e imponente do nosso Deus. Então não terceirize e deixe tudo nas mãos de Deus, porque é quase como se fosse uma preguiça da nossa parte. Eu posso dar um exemplo prático para vocês. Eu sei que eu preciso estudar inglês. Eu não posso apenas, no meu comodismo, orar para que Deus faça um milagre e que eu acorde no outro dia falando inglês. Deus pode fazer isso? Pode. Ele pode todas as coisas, mas eu também posso estudar, não posso? Isso está ao meu alcance? Eu posso fazer curso de inglês, eu posso me dedicar diariamente algumas horas por dia. Está ao meu alcance, é algo possível. Então aquilo que é possível, faça você. Aquilo que foi impossível, aí sim nós temos a mão poderosa, mas a gente também tem que ter essa proatividade. Não podemos ser tão passivo de ficar sentado com a perna para cima, bebendo um suquinho, comendo um petisquinho, esperando as coisas acontecerem. Existem coisas que você precisa fazer e aí é que entra a nossa proatividade. O quão ativo você é, né, para fazer as coisas acontecerem. É claro que sempre na direção do Senhor. Então nesse momento ele está clamando a Deus: Senhor, restaura, reverta esse quadro. E aí na sequência ele fala: faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então ele quer que Deus restaure, mas nos dá a entender nesse versículo que ele já tem um caminho para que Deus restaure, para que Deus salve. E o caminho é: se você resplandecer o teu rosto sobre nós, nós seremos salvos. É isso que ele diz nessa oração. Então ele já tem o caminho. Resplandeça o teu rosto sobre nós. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas a gente já falou sobre resplandecer o rosto. Quem lembra aqui, quem estava aqui nesse dia, que a gente comentou de resplandecer o rosto? Em algum outro versículo foi usada essa expressão. Mas o resplandecer o rosto, né, para que, ou seja, é como se resplandecer o rosto fosse algo tão importante, tão sério, que é a chave para que o povo seja restaurado. Então, quando o Senhor, quando a gente pega e analisa o fato de Deus resplandecer o rosto dele sobre nós, é como se Deus vai voltar a sua atenção para a gente, né? Ele torna-se favorável a nós. Deus passa a não ficar indiferente a alguma situação, ele torna-se favorável à nossa causa, ao nosso problema, e isso é tão evidente que quando as pessoas olham para nós, estão vendo alguma coisa diferente, brilha alguma coisa diferente em nós, e a identidade do Senhor, e é como se todos os problemas são facilmente resolvidos. Se eu estava em guerra com alguém, eu passo a ter paz. E como que essa paz vem do nada? Porque o rosto do Senhor está resplandecendo sobre mim. Então é como se uma solução aparecesse para cada dificuldade, para cada problema que aparece também sobre a minha vida. E essa solução, ela não é natural. Essa solução é uma solução espiritual, é uma solução sobrenatural. Por quê? Porque o Senhor está resplandecendo o rosto dele sobre mim. Ou seja, o quanto isso é valioso e importante, e o quanto nós deveríamos clamar por mais vezes para que o Senhor resplandecesse o rosto dele sobre nós, porque aí sim seremos salvos, aí sim seremos restaurados, aí sim veremos os nossos problemas revertidos. Então que essa seja a sua oração: Senhor, resplandeça o teu rosto sobre mim, assim eu serei salvo, assim eu terei o insight que eu preciso ter, a mudança que eu preciso ter para continuar trilhando esse caminho. E aí no versículo 4, ele vai dizer: ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? É como se ele estivesse dizendo mesmo que Deus não está escutando a oração do povo, como se Deus estivesse indignado com o pecado do povo, né? E não escutasse mais a oração, não escutasse mais o clamor. Quem já teve essa sensação de orar, né, e ter a impressão de que Deus não está escutando, de que você está falando sozinho e que o Senhor está em outro lugar, mas não está perto de você? Ele tinha essa sensação. Por quê?
porque ele também sabia do histórico de pecado do povo, né? E quando a gente vive uma vida de pecado, é muito óbvio que a gente não se sente perto de Deus, né? Quanto mais o ser humano se afunda no pecado, mais a gente vai se afastando da presença do Senhor. Então a gente tem esse sentimento, o pecado nos afasta de Deus. Tu sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância. Então, é um versículo que fala que Deus não só está indignado contra o povo, porque ele não está escutando a oração, e também está permitindo o povo viver em lágrimas, ser sustentado, ser alimentado por lágrimas de dor, por lágrimas de sofrimento. Olha, para ele fazer uma oração como essa, ele realmente sente que Deus não está ouvindo, que Deus está muito distante. E aí ele fala, continua no versículo 6, tu nos pões por objeto de contentação entre os nossos vizinhos, né? Como se fosse motivo de chacota, né? As pessoas estão fazendo chacota da gente, os nossos vizinhos fazem chacota, os nossos inimigos zombam de nós entre si. É exatamente essa segunda parte do versículo. Então a situação está crítica. Eles realmente estão se sentindo longe do Senhor, porque uma pessoa que ora e tem a sensação que Deus não está ouvindo a oração, uma pessoa que fala que ao invés de beber água, está bebendo de lágrima de dor e sofrimento. Uma pessoa que fala que todo mundo ao seu redor faz chacota, é uma pessoa que realmente está vivendo e percebendo que Deus não está mais ali. E aí, ao fazer essa parte, ele volta de novo para esse versículo que a gente leu e que a gente estudou. Restaura-nos, Senhor, Deus dos exércitos, e faça resplandecer o teu rosto sobre nós, e assim seremos salvos. Então ele clama de novo, nós estamos vivendo isso, mas faça isso, Senhor, e nós seremos salvos. Que isso possa nortear a sua oração. Você pode expor, né, Senhor, olha só como as coisas estão, olha só como eu estou me sentindo, olha como fulano é, olha como as coisas como as coisas acontecem na minha vida, mas venha, Senhor, e nós seremos salvos, né? Não desista de permanecer clamando e dizendo ao Senhor, verbalizando que você sabe que a sua salvação vem dele. Eu sei, Senhor, eu verbalizo aqui, a minha salvação vem do Senhor. E aí nessa segunda parte, ele vai começar a relembrar, e é algo que a gente tem que sempre fazer, trazer à memória, né, aquilo que nos dá esperança. Ele vai relembrar o quanto Deus por tantas vezes abençoou esse povo. E é como se, Senhor, você já nos abençoou tantas vezes você já operou milagres, você já estendeu as suas mãos poderosas sobre as nossas vidas. Faça isso de novo, Senhor. Faça isso de novo, porque eu sei que se você fizer, as coisas vão mudar. A restauração virá. E é isso que ele faz nessa segunda parte. Ele fala, trouxeste uma vinha do Egito. É claro que vai dizer com palavras, né, muito diferentes das nossas palavras. E aí, se vocês tiverem dificuldade para entender uma versão, essa versão tá achando muito difícil, Érica, tem uma Bíblia com uma versão mais fácil, que facilite a sua compreensão. Né? A gente não precisa ficar, é porque essa Bíblia eu já tenho ela há tanto tempo, eu tenho um monte de marcação, mas às vezes eu até sinto vontade de mudar de Bíblia. Não sei se vocês têm várias versões, né? Tem 2 versões, mas essa daqui, como tem muitas marcações, eu acabo ficando com ela, mas é uma versão mais antiga, mais dura, né? E aí no versículo 8, continuando, vai falar assim, trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Ou seja, remete à história da libertação do povo, né? Do povo que foi plantado num lugar, de um povo que não era daquele lugar. Então pega toda a história de Israel, né? Até quando eles chegaram ali no Egito e viveram viveram no meio de um povo querendo firmar os seus passos, os seus pés, mas não conseguiam. Então ele vai pegando toda essa história de como Deus esteve com o povo de Israel desde os primórdios, desde o início de tudo. Então ele fala, trouxeste uma vinha do Egito. E essa analogia de vinha é o próprio Israel, tá? Trouxeste Israel para o Egito, lançaste fora as nações e plantaste Israel ali. Você preparou um lugar e fez com que esse povo, né, com que esse Israel aprofundasse as suas raízes e encheu a terra. Como que isso não seria a história de Israel, né? Trouxe Israel para uma terra e aí o povo foi multiplicando, foi plantado naquele lugar e a terra foi se enchendo desse povo. Os montes, continuando, cobriram-se com a sua sombra e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ou seja, foi a terra de descanso, foi um lugar de descanso para o povo.
Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Ou seja, é como se as raízes foram crescendo, crescendo e que foram sendo raízes mais profundas, mas também raízes laterais. O povo foi expandindo a sua área de atuação, foi se expandindo, se multiplicando, né? Multiplicar a descendência. Na Bíblia tem muito poder, tem muita autoridade. Então o povo foi crescendo demais. E aí ele volta, depois de lembrar dessa grandeza do povo de Israel, ele volta e fala, mas agora, Senhor, agora, por que você quebrou tudo isso? Né? Por que as coisas estão como estão agora? Né? Então ele lembra, e a gente tem que fazer isso, relembrar, Senhor, lembra quando você fez isso? Lembra quando aquele dia, o Senhor veio com a tua mão poderosa? A gente tem que fazer esse exercício de relembrar algumas coisas. E aí sim ter argumento para falar, e agora, Senhor, eu sinto como se eu estivesse sozinha, né? Poderia ser uma oração. O Senhor sempre esteve conosco, mas por que agora eu me sinto sozinha? Por que agora parece que eu não sinto a tua mão poderosa sobre a minha vida? Ele faz essa oração, né? E aí no versículo 14 ele vai dizer, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha. A vinha, como eu disse, é a analogia, né, de Israel. E visita Israel. Gente, ter a sensação de que Deus não está presente em algo, de que Deus não está presente na nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso coração, é realmente perturbador, né? Porque Ele é a nossa esperança, Ele é aquele que muda a nossa perspectiva, que tira a gente de uma situação onde a gente teria motivos para ficar desolados, mas Ele faz a gente enxergar as coisas do alto. E Ele pede, né? Ele suplica, visita-nos, mesmo que você não more, né? Porque o ideal é que o Senhor more na nossa casa, que a gente que esteja aqui de visita, né? E o Senhor seja o morador principal, mas ele fala, faça uma visitinha, mas não deixe de passar. Passe com a tua mão poderosa sobre esse lugar, sobre essa cidade, né? Tamanho desespero que eles estavam vivendo. E aí ele vai continuar dizendo no versículo 15, e a videira que a tua destra mesmo plantou, né? Esse Israel que o Senhor mesmo plantou ali, e o sarmento que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua ira. Então ele sabe, tem uma consciência de Asaf aqui, de que o povo está sendo repreendido e que o povo está passando por toda aquela dor e todo aquele sofrimento porque eles viveram em desobediência e eles estão vivendo agora a consequência de algo que eles fizeram. Isso me faz pensar muito que Deus também cuida quando nos repreende. Deus também está cuidando quando Ele nos corrige, né? Eu tenho certeza, eu acho que todas aqui são mães. Quem assistir depois, não sei se só teremos mães ou pais, mas você não corrige aquele que você ama, né? A gente não corrige, dá umas palmadas no filho, muitas pessoas, né? Porque é uma maneira de ensinar, é uma maneira de mostrar o caminho. E você não faz isso com prazer. Você queria que, na verdade, a pessoa não tivesse, o filho, né? A criança não tivesse errado. E não adianta, não importa a idade do filho, você sempre vai ter essa responsabilidade, se sentir responsável por ela, por ele, e querer mostrar, e querer que ele não erre os caminhos que você um dia errou, ou não repita os mesmos erros que ele um dia cometeu, porque a gente quer ensinar, a gente quer que aquela pessoa viva feliz, viva em alegria, né? Sempre que necessário, não importa a idade. O meu pai até hoje, ele me chama atenção e às vezes eu penso, nossa, já tô mais velha e meu pai ainda assim fica chamando a minha atenção, já casei, já saí de casa, porque ele é pai e vai ser esse papel para sempre da vida dele, de me corrigir, de me ensinar e de me amar, porque isso é amor. Então nem sempre quando a gente tem o sentimento, a sensação de que Deus está pegando pesado com a gente, né? É algo que seja negativo. Porque nesse caso, por exemplo, Deus estava cuidando daquele povo rebelde com a repreensão. Então, o silêncio de Deus também era uma repreensão. O silêncio de Deus também era uma forma de Deus comunicar algo. Então existem muitas maneiras de Deus se comunicar e falar com a gente. E a gente precisa perceber quais são as maneiras que Ele fala e se comunica com a gente. E sim, Ele é o Deus que corrige rotas, estando você certo ou não. Se for necessário, Ele ajusta as rotas, Ele muda as coisas
para que o objetivo principal, que com certeza vai ser sempre positivo, o objetivo principal é que você esteja na presença dele, é que você cumpra o seu propósito, é que você viva o seu chamado, é que você tenha a sua salvação. Existem tantas coisas, né, que norteiam as ações de Deus e a gente precisa ter isso em vista para que a gente também aceite a correção. Porque enquanto o povo não olha para a correção de Deus, enquanto a gente não olha para a correção de Deus com o olhar de que Deus está nos corrigindo para que a gente aprenda algo, a gente permanece naquele lugar, sabe-se lá por quanto tempo. Né? Então tem que ter essa consciência dentro de nós. Bom dia, Zé! Acordou cedo! A gente tem que ter essa consciência dentro de nós de que Deus vai sim corrigir aquele quem Ele ama, né? E nós somos amados do Senhor. Então pode ser que por muitas vezes a gente esteja vivendo, você esteja passando por algo que nada mais é do que o Senhor te corrigindo, do que o Senhor te amando. Pense dessa maneira, né? Bom dia, Lude! Deus abençoe você. Pense dessa maneira, você não está sofrendo uma perseguição de Deus, Deus não virou as costas para você, Deus não está escutando a minha oração, não. Deus está te amando tanto, Deus te ama e te deseja tanto, que Ele quer corrigir os seus passos, que Ele quer ajustar a sua rota, que Ele quer fazer como no GPS, falando, não, o caminho não é por aí. E você só vai vir para o caminho que eu quero se você sentir algo, se você sentir uma dor. Deus também pode falar e fazer dessa maneira, tá? Então, por muitas das vezes, não veja o seu sofrimento, a sua leve e momentânea dor como uma punição de Deus. Deus, Ele é bom, Ele não pune, Ele ama. E por amar demais, Ele ensina e mostra os caminhos, fazendo analogias, fazendo metáforas com a nossa própria vida. E aí, esperto é aquele que tem um estalo, cai em si e percebe, nossa, Deus está querendo me ensinar isso. E aí, por si só, muda a rota. Porque enquanto a gente está no volante, lutando contra a rota original que Deus tem, lutando contra o caminho, a voz do GPS está dizendo, é para virar, e a gente não está lutando, é um cabo de guerra. Isso gera sofrimento, gera cansaço e gera situações repetitivas, né? Coisas que vão se repetindo na nossa vida, e a gente não sai daquela página, não sai daquela estação. Parece um filme que está em loop, um vídeo que está em loop. Enquanto a gente vivenciar isso, a gente só vai gerar esse cansaço. E aí, quando a gente realmente entrega nas mãos do Senhor, a gente tem uma perspectiva nova, uma perspectiva diferente. E é isso que o Senhor quer que você faça. Entregue o controle, né? Entregue o controle do seu carro, fazendo uma analogia clara aqui para vocês. Entregue o controle do seu carro, né? Esse volante. E seja você aquele que vai dirigir, sim, porque o Senhor nos dá essa capacidade, mas guiado pela voz do Espírito Santo, e não por aquilo que você acha que é o certo, que é o melhor para você, né? E aí a gente já está entrando no final. No versículo 17, ele vai falar assim: seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Deste modo, não iremos de após a ti. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Então, ele continua insistentemente fazendo essa súplica para que o Senhor continue. Senhor, não retire a sua mão que um dia nos abençoou, que a tua mão que um dia nos abençoou continue estendida sobre nós, né? Para que a gente siga os teus caminhos. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. E aí ele vai finalizar esse versículo, esse capítulo, né? Com o quê? Com aquele mesmo refrão que a gente viu no começo. Então ele volta, né? A gente estava comentando, para quem entrou aqui depois, que ele faz 3 repetições. Ele pega um versículo específico e ele volta com esse versículo por 3 vezes ao decorrer do capítulo. No versículo 3, no versículo 7 e agora no versículo 19. Ele vai fechar esse capítulo com esse mesmo versículo, que é o quê? Restaura-nos, faz-nos voltar. Né? A restauração faz a gente voltar para aquela inocência que a gente tinha antes, para aquele coração que eu tinha antes. Coisas da vida, por tantas vezes, elas mudam a nossa personalidade, elas transformam a nossa essência e transformam tanto a gente que às vezes a gente se olha no espelho e não se reconhece. Nossa, eu não era assim, eu era mais ingênua, eu era menos maliciosa, eu acreditava mais, eu era mais confiante em Deus. Por que que eu fiquei desse jeito? E aí que a gente tem que ficar muito feliz, porque o Senhor ele tem essa capacidade de nos restaurar, ele tem a capacidade de restaurar a nossa personalidade anterior, a nossa essência, ele tem a capacidade de fazer com que a gente volte para o trilho novamente. E é isso que ele fala nessa oração: faz-nos voltar, Senhor. Faz o meu coração voltar a ser como era antes, os meus pensamentos voltarem a ser como era antes. O Senhor pode fazer isso, tá? O Senhor pode fazer essa restauração. Ele é especialista em restaurar corações, restaurar mentes, restaurar personalidades. E esse salmista sabe disso, ele pede isso para o Senhor.
E aí ele vai finalizar acrescentando várias palavras, né? Porque eu comentei como esse versículo se repete, a cada vez que ele é repetido, ele coloca uma palavra nova. E na primeira repetição, ele coloca a palavra dos exércitos, né? Ele diz a primeira vez, Deus. Na segunda vez, Deus dos exércitos. E na terceira vez, Senhor, Deus dos exércitos. Ou seja, cada vez que a gente ora, cada vez que a gente medita mais, a gente consegue perceber mais atributos de Deus. E isso fica implícito na nossa oração. Cada vez que a gente busca mais o Senhor, a nossa confiança vai aumentando. E eu sei que Ele não é só Deus, Ele é o Deus dos exércitos. E depois eu oro mais, eu falo, eu sei que você não é só o Deus dos exércitos. Eu sei que você é o Senhor, o Deus dos exércitos, que opera, que faz, que trabalha. Ou seja, o quanto é importante a gente continuar, vir numa crescente de momentos com o Senhor e ter a nossa perspectiva, a nossa fé, a nossa confiança aumentada ali aos nossos olhos, porque simplesmente estamos buscando. A circunstância mudou, tá diferente? Não, pode não tá, mas dentro de mim tá diferente. E glória a Deus por isso, porque o Senhor tem essa capacidade de fazer a gente viver na mesma situação, repetitiva, mas dentro de mim eu me sinto diferente. Eu sei que você não é só Deus, você é o Deus dos exércitos, Senhor que intervém, o Deus da minha salvação, aquele que cumpre o que promete, aquele que não cansa, aquele que não baixa a sua mão, aquele que sempre me protege. E eu poderia ficar aqui a manhã inteira dizendo atributos desse Deus, porque isso está dentro de mim e precisa estar dentro de você, né? Não seja guiada pelas circunstâncias, não deixe as circunstâncias tirarem, arrancarem a fé que o Senhor depositou na sua essência dentro de você. Não deixe que as circunstâncias tirem a personalidade tão linda que Deus colocou dentro de você, a essência e a identidade que existe dentro de você. Não deixe que isso arranque. Se isso aconteceu, venha, Senhor, e restaura-nos. Ele pode fazer isso. E nós vamos orar para que o Senhor restaure, né? Nessa oração de Asaf, de restauração, como não orar por restauração? Como não orar para que Deus restaure a nossa vida, restaure o nosso coração e faça tudo novo? Como não orar entregando realmente o controle de Deus nas mãos do Senhor, pedindo para que Ele corrija a nossa rota, né? E a gente vai orar sobre isso. E depois, se você tiver alguma oração específica, tá? Coloca aqui que a gente ora também, né? Vamos juntos em oração interceder, tá? Pai, você é aquele que corrige as rotas da nossa vida e nós somos gratos por isso. Obrigada pela tua correção, obrigada pela tua mão sempre poderosa e imponente sobre nós. Não se afaste de nós, papai, mesmo que o caminho, que a rota não seja aquela que nós achamos será melhor para nós. Nós preferimos, papai, por 1000 vezes, estar debaixo da tua mão protetora, estar debaixo da rota que o Senhor designou e pensou para nós. Por isso, Espírito Santo, nós clamamos para que nessa manhã, assim como o Senhor restaurou o povo de Israel, restaurou a sorte do povo de Israel, nós clamamos para que o Senhor restaure o nosso coração. Talvez muitos aqui estejam perdidos ou tenham passado por tantas derrotas, tantas circunstâncias que deixaram elas cascudos demais. E nós queremos clamar para que o Senhor quebre, Senhor, esse casco. Eu declaro agora cascos quebrados. Para quê? Para que o Senhor tenha acesso ao nosso coração. Acesse o nosso coração novamente, papai. Quebra a nossa estrutura. Quebra, Senhor, a forma como a gente... esse casco que foi criado para se defender das pessoas, para se defender do mundo. Senhor, o Senhor é o nosso defensor. Nós não precisamos nos defender porque cansa e dói. O Senhor é aquele que nos defende. O Senhor é aquele que vem com justiça sobre nós, estabelece a justiça sobre nós e a tua justiça é a melhor de todo o mundo. Por isso, Pai, eu declaro corações restaurados. Eu declaro agora, Senhor, identidades restauradas, essências que foram quebradas. Restaure agora, Papai, que a gente volte à essência de todas as coisas, à essência da nossa personalidade, à essência daquilo que o Senhor nos criou para ser, que o Senhor nos criou para fazer. Pai, no nome de Jesus, aquelas palavras que o diabo tem tentado semear, as palavras que o diabo tem tentado roubar, nós repreendemos agora a ação do inimigo sobre as nossas vidas. Nós somos guiados pela tua mão, nós somos guiados pela tua voz. Venha, papai, e faça tudo novo dentro de nós. Nós entregamos o controle nas tuas mãos, porque cansa fazer as coisas do nosso jeito, Senhor.
Nós entregamos o controle, Espírito Santo. Eu declaro agora, papai, que as mãos se soltem, papai, e o controle seja agora devolvido para o Senhor. Senhor, o Senhor tem o melhor caminho, o Senhor tem a melhor direção, e nós nos rendemos, nós nos submetemos, Senhor. Eu declaro agora corações submissos à tua vontade. Nós não queremos ficar num cabo de guerra com o Senhor. Nós não queremos ficar lutando contra a tua vontade. Eu declaro corações submissos, aqueles que têm tido dificuldade de se submeter à tua vontade. Vem agora, papai, trazendo o mesmo convencimento, Senhor. Eu declaro corações que se submetem, corações que não são rancorosos e querem fazer as coisas do seu próprio jeito. Deus, no nome de Jesus, nos leve para esse lugar. E que essa palavra, Senhor, possa mesmo transformar o nosso coração e nos levar, Senhor, para mais um degrau, para mais perto de Ti. Mais um degrau, Senhor, de maturidade na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Veio muito na minha cabeça, enquanto a gente estava orando, essa questão de se submeter, tá? De se submeter à vontade de Deus. Eu não sei se isso vai fazer sentido para alguém, mas que você pense a respeito disso, de não querer ficar nesse cabo de guerra com o Senhor, de fato se submeter à vontade dele. A Lud pediu para a gente orar, a libertação do meu filho. Ore por ele, por favor. Lud, vamos orar. Se você conseguir colocar o nome dele aqui, a gente vai ter uma oração mais específica, né? Amém, glória a Deus. Mas vamos orar pelo seu filho, tá, Lud? Clamando para que Deus venha com libertação na sua casa, na sua família. O Senhor pode todas as coisas, Ele pode restaurar todas as coisas, né? Então vamos, amém, glória a Deus, Rosângela, que faz sentido, glória a Deus. Sabia, estava me sentindo aqui no meu coração. Então vamos orar agora, vamos interceder pelo filho da Lud, que é o Gabriel. Glória a Deus pela vida do Gabriel. Lud, sabe uma coisa que eu uso muito nas minhas orações e eu quero falar isso para você porque pode te guiar também nas suas orações? A gente tem muito hábito de ressaltar as coisas que precisam ser mudadas na pessoa, né? Senhor, ele precisa mudar isso, eu não sei qual é o caso, mas eu quero até dar um encorajamento que nas suas orações, nas orações de vocês, a gente tem que declarar aquilo que não é como se fosse. Então, ao invés de ressaltar um problema, declare o que é. O Gabriel é liberto, o Gabriel é salvo, o Gabriel é um servo do Senhor, o Gabriel tem um futuro nas tuas mãos, é completamente nas tuas mãos. A gente tem que olhar para aquilo que a gente quer ver, né? E focar naquilo que a gente quer ver. E não só ressaltar. Por quê? Porque essa é uma oração de fé. Essa é uma oração firmada na fé, naquilo que os meus olhos não estão vendo, mas eu creio, né? Então, eu te encorajo nas suas orações pelo Gabriel a fazer orações focadas e específicas, declarando aquilo que você ainda não vê como se fosse. E nós vamos fazer isso agora, porque o Gabriel é do Senhor. E ninguém, nem os próprios pensamentos dele, nem o inimigo pode alcançar o coração dele. Pai, nós queremos nos unir à Lud, Senhor, nessa manhã e ter como nosso problema o problema dela e clamar pela vida do Gabriel. Eu não conheço o Gabriel, eu não sei do que ele precisa ser liberto, mas eu sei que o Senhor é o Deus que liberta pessoas. Eu sei que o Senhor é o Deus que muda e transforma histórias. E no nome de Jesus, papai, eu clamo agora para que a tua mão poderosa possa arrancar o Gabriel do lugar onde ele está. Se é um lugar de depressão, se é um lugar de tristeza profunda, de dor, de ressentimento, de sentimento de rejeição, nós arrancamos o Gabriel desse lugar. Nós declaramos a liberdade do Gabriel. Foi para a liberdade que o Senhor nos criou, papai. Foi para a liberdade que o Senhor nos criou. Tira o Gabriel, Senhor, da zona do medo, da zona de tristeza. Tira agora o Gabriel, Senhor, desse lugar. Nós declaramos liberdade. Liberdade. O Gabriel é livre. O Gabriel foi criado para te amar. O Gabriel é um homem de Deus, é um menino de Deus. O Gabriel é um menino segundo os teus olhos. Nós declaramos os teus propósitos se cumprindo na vida do Gabriel. Todas as setas que foram lançadas pelo inimigo, todos os investimentos do inimigo contra a vida do Gabriel, nós declaramos que caiam por terra agora no nome de Jesus. No nome de Jesus, todo ser se submete ao nome de Jesus e nós declaramos agora, papai, nós declaramos agora que todos os intentos do inimigo sejam agora submetidos ao teu nome, Jesus, Jesus, Jesus.
Jesus, você pode todas as coisas. Jesus, você pode todas as coisas. E nós clamamos, Jesus, você pode todas as coisas. Coloque agora, papai, a tua mão sobre as mãos, sobre a cabeça do Gabriel, papai. E venha mesmo tirar e repreender todos os intentos do inimigo. Nós declaramos: o Gabriel é seu. O Gabriel pertence ao Senhor e mais ninguém. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo, Rosângela. Ligado na terra, ligado no céu. E nós ligamos aqui na terra. E isso já foi ligado no céu. Lud, você vai vivenciar essa libertação do Gabriel. Eu creio, no nome de Jesus. E não deixe de testemunhar com a gente depois, tá? Luana, vou ler aqui, ó. Meu esposo ainda não é convertido. Ele sonhou que Deus disse para ele que Deus iria mexer na vida dele através das coisas simples. Peço oração pela minha vida e família. Luana, glória a Deus. E que Deus te dê sabedoria. Vamos orar por ele, pelo seu esposo. Fala o nome dele aqui. Adoro orar por esposo, por marido. E a gente você tem uma autoridade, Luana, que a gente não tem, né? Porque quando homem e mulher se ligam, se unem, eles se tornam um só. Então você tem autoridade espiritual sobre a vida do seu marido. E a mesma coisa que eu disse para a Lúdia aqui agora, que você faça, né? Que você clame declarando aquilo que não é como se fosse, declarando para que Deus te dê sabedoria. Flávio, amém. Para que Deus te dê sabedoria, porque você vai vivenciar muitos desses processos que o Flávio vai passar, porque você é esposa dele, mas que Deus te dê sabedoria para lidar com essas situações. Vamos orar pelo Flávio, então? Antes de orar, aleluia, glória a Deus. Lud, estamos juntos, isso é ser igreja, né? Orar e interceder uns pelos outros. Mais um aqui, outro esposo. Vamos orar pelos esposos, mulheres. A gente tem que se posicionar. Então, o Flávio e o Marcelo. Amém. Nós declaramos que o Flávio e o Marcelo são do Senhor. Vamos orar por eles. Pai, nós queremos nos levantar como mulheres de Deus, como mulheres que o Senhor elegeu para estar dentro da nossa casa. E com a autoridade espiritual que o Senhor nos concede, nós declaramos, papai, que o Marcelo e o Flávio pertencem ao Senhor. Deus, no nome de Jesus, tudo aquilo que tem sido semeado na mente, que não vem do Senhor, nós repreendemos e declaramos que a mente deles, papai, é a sua mente. Nós declaramos mente renovada agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, todo pensamento, papai, é enraizado, todo pensamento teórico que combate, Senhor, a espiritualidade da tua palavra, nós repreendemos agora. Nós declaramos, Senhor, nós declaramos que eles têm a mente renovada no nome de Jesus, papai. Que toda a base, toda a raiz, Senhor Jesus, fincada e firmada sobre terras que não trazem sustentabilidade, sejam agora cortadas. Nós cortamos essas raízes agora, papai. Cortamos essas raízes que estão estabelecidas em lugares errados e declaramos, papai, que as raízes do Marcelo e do Flávio sejam fincadas agora numa terra fértil. Senhor, no nome de Jesus, levanta homens e mulheres que exerçam influência na vida deles, papai, que exerçam capacidade de transformar o coração deles, papai. Levante boas influências. Senhor, eu declaro sabedoria sobre a Rosângela, sabedoria sobre a Luana. Eu declaro que elas sejam mulheres sábias, que saibam a hora certa de se calar, saibam a hora certa de falar e que tenham sempre uma palavra de sabedoria que venha do céu. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu declaro uma sabedoria do céu sobre elas no nome de Jesus. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, liberta, salva, transforma. Espírito Santo, trabalhe, Espírito Santo, trabalhe nos detalhes, trabalhe na personalidade, no jeito de lidar com os problemas, na forma de falar as palavras. Trabalha, Senhor, no nome de Jesus. Nós declaramos, essas famílias pertencem ao Senhor. Nós declaramos famílias rendidas ao Senhor. Eles são seus, eles são homens de Deus, eles são homens pacientes, eles são homens renovados, transformados pelo teu Espírito Santo, eles são homens de fé, eles são homens que caminham contigo, no nome de Jesus. E nós não abrimos mão, papai, dessa verdade sobre a vida deles, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem que orar aquilo que não é como se fosse. E que essa seja mesmo a sua oração. Ore aquilo que não é como se fosse. Isso é olhar com a fé. Né? Isso é ter olhos de fé. Eu acho que a gente orou por muita gente aqui. Glória a Deus por esse tempo de oração, de intercessão. Eu gosto disso, né?
que a gente possa fazer mais vezes, né? Essas intercessões, é tão bom. Bom dia para aqueles que entraram agora, mas eu encorajo vocês a entrarem lá no IGTV depois para ver toda a devocional de hoje, né? Que vocês perderam o comecinho, mas que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e não deixem de testemunhar, tá? Ainda mais para aqueles que nós oramos, porque o testemunho nos edifica. E quando a gente conta algo que aconteceu, a gente faz aquele algo acontecer de novo no nosso próprio coração e no coração de quem escuta. E eu tenho certeza que Deus vai fazer. Então vamos nos alegrar juntos, quando a gente vivenciar os milagres, né? Então aquelas que receberam oração, testemunhem e contem depois, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. E não seja guiado por aquilo que você vê, né? Os nossos olhos espirituais têm que olhar sempre para aquilo que o Senhor está por fazer. Isso é ter olho de fé, né? Então, às vezes a gente olha e acaba, mas olha só, a situação continua tudo igual. O Senhor está fazendo, mesmo que os seus olhos não estejam vendo, tá bom? Deus abençoe vocês. Tenha uma quarta-feira abençoada, cheia da presença do Espírito Santo, cheia de oportunidade de exercer o reino, de ser bênção na vida de alguém. E vamos nessa que tem muita coisa para ser feita aí para o Senhor. E o Senhor nos chama, nos convoca. O Senhor nos convoca para fazer a diferença, tá bom? Então brilhe e resplandeça a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.